Um dia desses aí o presidente respondeu uma pergunta que o repórter fez para ele, que foi a seguinte pergunta: o que o Bolsonaro tem a dizer em relação ao Brasil ter passado o número de mortos da China? Aí ele falou: e daí? O que eu posso fazer? É engraçado, né? Porque quando a gente escolhe um líder, a gente imagina que ele tenha a capacidade. O que o líder faz? Orienta os seus liderados e ajuda a tomar decisões importantes. Ele pode não ter todas as respostas, mas ele pelo menos se reúne com as pessoas, chama as pessoas que ele acha que pode agregar nessa reunião, conversa e chega num consenso para poder tomar decisão. Então, é só você observar como os outros líderes mundiais estão fazendo, se você não sabe como fazer. Porque não existe só um líder no mundo. E é tão simples, porque assim, não tem muito o que fazer. Não tem vacina, não tem remédio, então o presidente não tem que distribuir vacina, não tem que distribuir remédio. Ele precisa tomar algumas decisões só. Ele precisa tomar a decisão de o seguinte: assumir que esse ano é um ano perdido para a economia. Se você libera, né, como diz aí, como ele diz, libera para as pessoas viver a vida normal. Você, com um parente que você ama, você iria se expor ao vírus para trazer para dentro de casa? E correr o risco de um familiar seu morrer? Eu não acho que uma pessoa decente faça isso. E outra, é diferente para um pobre trabalhador ter que pegar um transporte público, certo? E para uma pessoa da classe média, ou um rico, ou uma pessoa pobre mesmo, mas que tenha um carro e vá trabalhar. É diferente. Não dá para comparar o risco que cada um está exposto. E como ele é um vírus que pode ser transmitido pelo ar, então fica óbvio que você tem que evitar a transmissão do vírus. Então o que o presidente tem que fazer? Qual que é a coisa mágica que ele tem que fazer? Quando ele pergunta o que eu posso fazer, ele tem que apoiar o isolamento para as pessoas evitarem contagiarem outras, estimular o uso da máscara, tentar incentivar a criação de testes, comprar testes, incentivar a criação de testes, investir nas faculdades para desenvolver testes, comprar respiradores, incentivar a produção de respiradores, investir em quem tem capacidade, know-how para fazer respiradores, simples assim. Investir dinheiro para criar mais UTIs, mais leitos de UTIs. Se depois, isso é uma coisa que é um investimento a longo prazo. Se a gente superar a pandemia um dia, esses leitos ainda serão usados. Pessoas sofrem acidentes, precisam ser hospitalizadas. Então, na história do país, esses leitos não vão ser um desperdício, vai ser um investimento que no futuro ainda vai se colher. Tanto que a crítica que o pessoal faz em relação ao futebol é no passado ter feito estádio e não hospitais. E se fizer agora, o pessoal do futuro vai colher isso, não tem problema nenhum. Então, quer dizer, é coisa simples. Então, ele tem que tomar umas medidas simples, que é investir dinheiro público para as pessoas poderem fazer o quê? Ficar em casa. As pessoas que precisam de uma renda. Não tem como. Se ficar em casa, passa fome ou não consegue pagar um aluguel. Esse tipo de ajuda ele tem que dar. Certo? Ele tem que investir em EPIs para os profissionais de saúde, investir em leitos de UTI, investir em respiradores e investir também para a gente fazer bastante teste, para saber se a pessoa souber que está doente, tem como fazer alguma coisa. Se eu sei que eu estou doente, eu não saio para a rua, eu não vou infectar outras pessoas. Agora, se eu não sei, aí eu saio para a rua. Vamos dizer assim, eu vou para um mercado sem saber que eu estou doente, posso passar para um funcionário do mercado
Então é simples assim. Como que ele pergunta o que eu posso fazer? Chega a ser ridículo isso. Ele não é o líder? Não era isso que diziam, que ele ia fazer diferente? Que ele era grandioso? Esse tipo de pergunta só mostra o que todo mundo sabia antes da eleição. Que ele era inexperiente e incapaz. Quando você dá um cargo dessa envergadura para uma pessoa inexperiente e incapaz, o resultado é esse. Ela não é produtiva, ela não toma as decisões certas e o pior, ela incentiva as pessoas a fazerem errado. Pensa bem, um profissional desse, numa empresa privada, teria alguma vez? Ele permaneceria por tanto tempo num cargo? Não, né? Então, é muito simples. E eu acho uma afronta um presidente fazer isso. Então, o que a gente pede para ele? A gente pede para ele fazer o óbvio, fazer o que deve ser feito, tomar essas decisões, aparecer na TV e falar: veja, eu observei que esse é um vírus sério, ele é real, pessoas estão morrendo, então eu vou fazer a ação certa, aprovar isolamento, investir em infraestrutura, que é os leitos de UTI, comprar respiradores, comprar testes e fazer o povo ficar em casa, dar dinheiro para essas pessoas não morrerem de fome e tentar ajudar as pequenas empresas. As grandes empresas a gente vai pedir um pouco de paciência para segurar a situação, certo? Simples assim, é isso que ele tem que fazer. Não tem nada de difícil. Aí ele vai ter que gastar dinheiro público nisso, infelizmente. Entendeu? Então é isso que a gente espera que ele faça. Simples assim. Tomar decisões. Não ficar inventando brigas. O sujeito é tão inexperiente que o que ele estava preocupado numa pandemia? Com as pessoas que trabalham na área da saúde? Com as pessoas que vão passar fome? Não. Ele estava preocupado em liberar o rastreamento de armas. Uma coisa muito necessária agora, né? É muito importante isso para a população brasileira, né? Então é isso. Eu, como uma pessoa comum que fico vendo, digo, a gente espera pelo menos isso do Bolsonaro. Pelo menos isso. Tomar atitude de líder, tomar atitude de pessoa decente e fazer. Depois, na frente, a gente vai ter que tomar algumas medidas, óbvio. Vamos junto, não tem problema. Agora, falar, e daí? O que eu tenho que fazer? Ah, sinceramente, né? Nos poupes.